Boa noite, agora sim. Graça e paz, Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, a casa está cheia, né? A gente fica mais nervoso ainda, né? Glória a Deus. Estamos no terceiro dia da campanha, profeticamente mês de março, né? Que eu creio que Jesus vai fazer algo poderoso no seu mês de março. Quantos creem aí? Você vai ter um mês de março renovado, abençoado, em nome de Jesus. Para isso que a gente está semeando, não é verdade? Fala para o seu irmão. Para isso que a gente está semeando. Para ter vitória, em nome de Jesus. Terceiro dia da campanha, o pastor me chamou, quando o pastor mandou uma mensagem e falou: Lucas, dá para você pregar dia 3, trazer a mensagem. As pernas tremeu, o coração bateu mais forte, né? A gente fica testado ali. E na hora que ele me passou o tema, parece que o Espírito Santo jogou o tema assim dentro de mim e falou assim: é esse, né? E eu não tive muita dificuldade assim para entender o que ele queria que a gente falasse, né? Pela misericórdia do Senhor, porque esse texto ficou muito claro na minha mente quando ele me deu o tema. O tema dessa noite é quebrantamento e humilhação para ser renovado. Amém? Quebrantamento e humilhação para ser renovado. E esse texto gritou na minha orelha, e é ele que nós vamos ler nessa noite. Está lá em Mateus 15. É uma história muito famosa, provavelmente vocês já ouviram ela aqui na igreja, ou em algum lugar, ou em algum filme. Uma mulher muito famosa na Bíblia. Já vou tomar água, gente. Mateus 15, 21. Vamos ler a palavra do Senhor, que eu tenho 20 minutos. Nem sei se eu vou usar tudo isso. Mateus 15, 21. Uma mulher cananeia demonstra fé. Esse é o título da minha Bíblia aqui. Diz assim: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele pedindo: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, conforme você deseja, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante sua filha foi curada. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, Senhor, é a tua mensagem que o Senhor escolheu para essa noite. Te pedimos, Espírito Santo, que fale conosco, Senhor. Usa a minha vida nessa noite, que eu possa ser um instrumento em tuas mãos, Senhor, e que eu venha diminuir. E o Senhor se faça presente aqui neste lugar, Deus, trazendo uma palavra para os nossos corações, mostrando, Senhor, o caminho, aquilo que devemos fazer para alcançar, Senhor, de Ti, a Tua graça, a Tua misericórdia, em nome de Jesus, amém. Uma água de novo. Humilhação e quebrantamento. Vou ler para vocês rapidamente uma definição de quebrantamento e de humilhação. Biblicamente, né, o que essas palavras significam assim, resumidamente, quando a Bíblia cita isso: quebrantamento é o rompimento da nossa vontade pessoal e total, rendição da vontade de Deus. Quebrantamento é abrir a mão da autoconfiança e da independência de Deus para se tornar dependente de Deus, né? Uma pessoa quebrantada é aquela pessoa que não faz mais a sua vontade. A vontade de Deus está em primeiro lugar. Ela quebra o seu eu, quebra a sua vontade
para fazer aquilo que Deus pede para ela, aquilo que Deus quer. E humilhar-se é se sujeitar a uma pessoa ou algum tipo de humilhação. Também quando alguém se refere com desdém ou trata com desprezo. Também pode ser considerado se submeter ou se render a alguma pessoa. Os dois são muito semelhantes, né? Um fala de ser dependente e o outro fala de se render, de se submeter. E nesse texto nós vemos que essa mulher teve dose dupla. Ela teve dos dois aqui. Ela teve o quebrantamento e teve a humilhação. Amém? E vamos lá. Antes de falar um pouco mais sobre ela, eu quero te fazer refletir sobre, mais ou menos, porque não tem como a gente saber exatamente como era, mas naqueles tempos, o que era ser mulher naquele tempo? Né? Porque as mulheres têm uma vida difícil pra caramba nos tempos de hoje. Você imagina isso há mais de 2000 anos atrás. Ser mulher não era uma tarefa fácil lá naquela época. Né? A mulher, ela vivia de uma submissão total. Ela não tinha direito a muita coisa. Pouquíssimos direitos a mulher tinha naquela época. Muitas das vezes não tinha direito nem de falar. Você consegue imaginar o que era passar por todas essas coisas? Sofrer calada, não ter a quem recorrer, não ter a quem pedir. Não é verdade? A mulher, ela tinha, dentre algumas responsabilidades, cuidar da casa e gerar filhos, né? Se a mulher não gerasse filhos, ela teria problemas, porque o filho, não só falando de ter geração, de ter linhagem, os filhos significavam para os seus pais uma aposentadoria. Naquela época não tinha INSS, naquela época não tinha Bolsa Família, naquela época não tinha nenhum tipo de assistência. E quem sustentava os seus filhos na velhice, os seus pais na velhice, eram os filhos. E aí é com essa bagagem, é com esse peso que essa mulher chega diante de Jesus. Ela precisava de um milagre. A sua filha significava o seu futuro. Né? O futuro da filha dependia disso. E ela se quebrantou, ela se quebrou diante da presença do Senhor. Ela largou todas as suas forças, ela largou ali tudo aquilo que ela tinha e falou: só tu podes. Ela não tinha mais a quem recorrer. Amém? Quantos conseguem compreender? Ela carregava muitas frustrações, mas nenhuma delas era maior do que ver a situação da sua filha. Eu e a Ângela não temos filhos ainda, mas eu imagino você aí, quando seu filho está com uma dor de barriga, ou algo que você não sabe o que é, como é que não fica o seu coração? Como é que não fica a sua mente? Né? Como é que as suas estruturas não ficam? Né? Então, os filhos eram muito importantes naquela época. Eles significavam tudo na vida das pessoas. E assim ela chega diante de Jesus, completamente quebrada e completamente rendida. E agora falando um pouco dela, do texto, ela chega gritando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, a Bíblia fala, parece duro, né? Mas a Bíblia fala, Jesus não lhe deu palavra. Jesus nem parou para ouvir ela. Mas ela insistiu e continuou gritando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Né? E ela continuou insistindo. E o que eu queria falar para vocês, ela não teve o pedido dela atendido de imediato. Não é verdade? Porque nós vivemos numa época que nós achamos que assim, eu vou orar agora e vai chegar daqui a pouco. E não é assim. Você precisa lutar, você precisa insistir, você precisa se quebrantar, se humilhar, né? Não é tão fácil assim. E essa mulher nos mostra que não é só de primeira que você vai receber, né? Tem algum pedido? Eu até coloquei uma pergunta aqui. Você já desistiu daquilo que você pediu para o Senhor? Tem alguma coisa que você já pediu para o Senhor que não foi atendida, que você até desistiu? Eu tinha, né? Existia um sonho que eu já não esperava mais que acontecesse. Então eu parei de pedir, porque anos e anos e anos e não acontece, não acontecia. Mas de uns tempos para cá Deus avivou
esse desejo no nosso coração. E nós voltamos a pedir, nós voltamos a crer, a acreditar. E eu tenho fé que esse ano acontece. Amém? Mas se você, assim como eu, está lembrando agora de algum pedido que você fez ao Senhor, e que você já nem lembrava mais, volte a pedir a Ele. Volte a tocar, a se quebrantar, a se humilhar e falar: Senhor, não aconteceu até agora, mas só Tu pode realizar. Senhor, eu não vi nada acontecer, mas eu sei que tudo está no controle das Tuas mãos. Tu pode fazer todas as coisas, amém? Quantos creem que o seu pedido ainda pode ser realizado? Irmão, tenha fé, ore, né? Use os 12 dias da campanha para orar, para pedir ao Senhor: Senhor, faz esse milagre, né? Por mais que você não enxergue, por mais que você não veja, continue a buscar o seu milagre, amém? Outra coisa que essa mulher nos ensina é a perseverar e não desistir. Ela sabia que o seu milagre não poderia vir de outro lugar. Não existe outro lugar, não existe de onde ela poderia tirar o milagre. Então, por isso ela não desistiu. Quantas coisas a gente já não falou que ela precisou vencer, né? Ela precisou vencer a sociedade, ela precisou vencer o medo, né? Porque os discípulos, sei lá, poderiam bater nela ou alguma coisa do tipo. Quantas coisas ela não precisou vencer? Ela teve diversos motivos para desistir no caminho, mas ela não desistiu. Não sei você, o que você tem enfrentado, o que para você parece ser difícil, né? Mas a palavra de Deus para nós essa noite é: não desista, insista, peça ao Senhor, né? Para que você veja o milagre de Deus acontecer na sua vida. E, meu irmão, ainda falando um pouquinho sobre Jesus, né? Eu penso que Jesus não precisa que a gente defenda Ele, né? Nós não precisamos fazer defesa de Jesus. Mas muitos, ao ler esse texto, acham que Jesus humilhou a mulher, né? Porque, tirar da mesa, dar para os cachorrinhos. E quando eu li esse texto, e eu tentando entender isso, no meu coração eu senti que não foi bem assim, né? Que não era isso que a palavra de Deus significava. Porque, para pensar, Jesus veio para os israelitas, Jesus veio para o povo de Deus, né? A promessa era para os filhos de Israel, para as ovelhas perdidas de Israel, né? Então, no meu ponto de vista, quando Jesus fala que não é certo tirar o pão da mesa dos filhos, Ele não estava diminuindo ela de maneira nenhuma. Ele estava falando que não era a hora, que a hora era dos filhos, amém? Só que essa mulher surpreendeu a Jesus com o tamanho da fé dela. E aí é que está a verdade escondida na palavra de Deus, né? Que eu e você devemos ter. É essa fé de falar, ainda que as pessoas digam que não vai acontecer, ainda que você não vê solução, é falar: Deus pode fazer, né? Porque Jesus fala assim: não é certo, né, tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E a resposta dela está lá no versículo 27. Sim, Senhor, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Em outras palavras, ela estava falando: o que o Senhor fizer vai ser bem feito, só faça alguma coisa, né? Ela acreditava que não importa o que Ele fizesse, ia acontecer, amém? Então, que eu e você possamos ter essa fé, de que ainda que a gente não veja, que ainda que a gente receba palavras contrárias, a gente creia que o Senhor pode fazer. Fala para o seu irmão: o Senhor pode fazer na sua vida. Você precisa crer, você precisa, orar, entender que o Senhor pode fazer na sua vida. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Tente lembrar aí, no seu coração, tente lembrar aí, né, se há alguma coisa, algum pedido que você já fez para o Senhor. De repente uma, de repente 2 ou 3, não sei quantas vezes você pediu, mas você não foi atendido. De repente você já nem lembrava mais, mas a mensagem te trouxe essa lembrança novamente. É noite de você resgatar esse pedido e colocar diante do Senhor. E eu creio que Ele tem poder para realizar e cumprir na sua vida. Amém? Irmão, ore com fé, É noite de você falar: Senhor, eu não posso, eu não consegui, na minha força, no meu conhecimento, não teve jeito, mas Tu pode todas as coisas. Quantos são filhos de Deus aqui?
Todos nós recebemos ao Senhor, todos nós hoje somos filhos, e o pão está na mesa para os filhos. Então vamos orar em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Oh Senhor, nós queremos a Ti apresentar as nossas vidas, Senhor. Senhor, e clamar, rogar a Ti, Senhor. Deus, pelo milagre, Senhor. Rogar a Ti, Senhor, Deus, pelos nossos pedidos que, Deus, até tínhamos esquecidos. Deus, que nós nem lembrávamos mais. Deus, porque a nossa fé tinha ruído, porque nossa fé tinha acabado. Deus, porque nós não vimos a resposta. Deus, nós cremos que o Senhor pode realizar todas as coisas. Nós cremos, Senhor, que o Senhor pode realizar, Senhor, o desejo do nosso coração. E essa noite, Deus, nós nos quebrantamos, nos humilhamos e pedimos, Senhor, faz um milagre em nossas vidas. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, abençoa os meus irmãos, Senhor. Deus, e eu profetizo, Senhor, Deus, pedidos realizados em nome de Jesus. E que haja testemunhos dessa noite, Senhor, da obra que o Senhor fez, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor.